Você trabalha, você se esforça. O dinheiro entra na sua conta, mas parece que ele escorre pelos seus dedos como água. As contas chegam antes do salário render. Os imprevistos se multiplicam. Aquela quantia que deveria sobrar simplesmente desaparece. E você se pergunta, por que comigo é sempre assim? Por que o dinheiro dos outros parece crescer e o meu não fica? Deixa eu te revelar algo que vai mudar a forma como você enxerga essa situação. O que está acontecendo com você não é falta de capacidade, não é azar, não é incompetência financeira. Existe um devorador espiritual atuando sobre o fruto do seu trabalho. Existe uma força invisível que tem bloqueado suas finanças, consumido suas bênçãos e impedido que a justiça de Deus se manifeste na sua vida material. O Salmo 35 não é apenas um texto bonito da Bíblia. É uma arma espiritual que Davi usou quando estava sendo perseguido injustamente, quando inimigos tramavam contra ele, quando tentavam destruir tudo que ele havia construído. E hoje, neste exato momento, Deus está colocando essa mesma arma nas suas mãos. Porque ele viu você lutando sozinho, viu você acordando cansado, viu você tentando juntar o que outros dispersam. A palavra diz no versículo 1, pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que me combatem. Você percebe? Deus mesmo vai entrar na sua causa. Ele vai brigar por você. Ele vai enfrentar aqueles que têm combatido contra a sua prosperidade. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, algo está sendo ativado no mundo espiritual. Não é coincidência você estar aqui agora. O Espírito Santo te trouxe até este vídeo porque chegou a hora de reverter essa situação. Chegou a hora de você entender que por trás da sua dificuldade financeira existe uma guerra que não é natural. Tem gente que olhou para o seu crescimento com inveja. Tem pessoa que falou do seu dinheiro com a boca errada. Tem quem desejou ver você sem nada. E essas palavras, esse olhar, essa energia negativa, criou uma barreira espiritual entre você e suas bênçãos financeiras. Mas hoje, isso acaba. Hoje, você vai fechar a porta para o devorador. O profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 11, diz: E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Você está entendendo o que isso significa? Deus mesmo vai repreender aquilo que tem comido o seu salário, aquilo que tem consumido suas conquistas, aquilo que tem impedido você de prosperar. E quando Deus repreende, nenhuma força das trevas resiste. Quando Deus entra na sua causa financeira, toda injustiça é desfeita, todo bloqueio é removido, toda maldição é quebrada. Respira fundo. Sente esse peso saindo dos seus ombros, porque a partir de agora, o Salmo 35 vai trabalhar a seu favor. Você sabe o que acontece quando uma pessoa prospera e outra não consegue sair do lugar? Nasce a inveja. E a inveja é uma das forças espirituais mais destrutivas que existem. Ela não ataca apenas o emocional. Ela ataca diretamente suas finanças, seu trabalho, suas oportunidades. Quantas vezes você sentiu que estava perto de uma conquista e de repente tudo desmoronou? Quantas vezes uma porta que parecia certa se fechou na sua cara sem explicação? Isso não foi acaso. Foi sabotagem espiritual. Tem gente que não suporta ver você crescer. Tem pessoa que não consegue dormir em paz sabendo que você está prosperando. O versículo 4 do Salmo 35 declara: Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Voltem atrás e confundam-se os que contra mim intentam o mal. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Aqueles que tramaram contra você vão se envergonhar. Aqueles que desejaram sua queda vão se confundir. Aqueles que falaram mal do seu dinheiro vão voltar atrás. E tudo isso não vai acontecer porque você é vingativo, mas porque a justiça de Deus não tolera injustiça contra seus filhos. Quando alguém mexe com quem Deus ama, Ele mesmo toma as dores e reverte a situação. Agora eu preciso te falar uma coisa muito importante. Se você sentiu algo enquanto ouvia esse salmo, é porque essa oração tocou uma ferida real. Mas algumas batalhas não caem em um único dia. Por isso eu preparei uma continuação silenciosa, feita para ser realizada por 21 dias.
para quem está cansado de apenas resistir e precisa ver resposta. O link está no comentário fixado. Não é para curiosos, é para quem sabe que essa luta não é pequena, porque tem momento que você precisa de constância na oração, precisa de direção espiritual intencional, precisa de algo que vá além do que um único vídeo pode fazer. Deixa eu te revelar o que está acontecendo agora mesmo no espírito enquanto você me ouve. Existem anjos guerreiros sendo enviados para desfazer todo o nó financeiro que amarraram na sua vida. Existe fogo divino queimando toda a palavra de maldição que foi lançada sobre o seu salário. O Salmo 35, versículo 5 diz: Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Visualiza isso agora. Anjos com espadas de fogo fazendo seus inimigos espirituais fugirem. Tudo aquilo que estava perto de você para sugar suas finanças está sendo expulso neste momento. Todo espírito de pobreza, todo encosto financeiro, toda energia negativa que grudou no seu dinheiro está sendo arrancado pela raiz. Você não está ouvindo isso por acaso. Deus permitiu que você chegasse até aqui porque Ele vai mudar sua história financeira. O que está preso vai se soltar. O que foi bloqueado vai fluir. O que foi roubado vai ser restituído em dobro. E aqueles que riram da sua dificuldade vão testemunhar a sua vitória. Comenta aqui de qual estado você está ouvindo essa oração. Eu quero saber onde está a pessoa que vai testemunhar milagre financeiro. Pai Celestial, Deus de justiça e de misericórdia, eu venho diante do teu trono neste momento clamar pela vida dessa pessoa que te ouve. Senhor, tu conheces cada conta atrasada, cada dívida que oprime, cada noite de insônia por causa de dinheiro. Tu viste essa pessoa lutando sozinha, trabalhando em dobro, mas não vendo resultado. E hoje, Pai, eu clamo que tu entres nessa situação financeira com tua mão poderosa, que tu repreendas o devorador que tem consumido o salário dessa pessoa, que tu feches toda a porta de escape por onde o dinheiro tem escoado sem explicação. Senhor Jesus, tua palavra no Salmo 35, versículo 10 diz: Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado, daquele que o rouba. Pai, essa pessoa está sendo roubada espiritualmente. Tem força das trevas roubando oportunidade, roubando prosperidade, roubando a bênção que tu já liberaste do céu, mas que não está chegando na terra. Eu decreto agora em nome de Jesus: tudo que foi roubado será devolvido. Todo o dinheiro que saiu de forma inexplicável vai retornar em forma de milagre. Toda oportunidade que foi bloqueada vai se abrir novamente, e desta vez, nada nem ninguém vai conseguir fechar. Eu quebro agora toda a maldição financeira que foi lançada sobre essa vida. Eu quebro palavra de inveja. Eu quebro o olho gordo. Eu quebro feitiço de pobreza. Eu quebro amarre de dificuldade. Em nome de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro está cobrindo as finanças dessa pessoa agora. E onde o sangue de Jesus cobre, nenhuma maldição pode permanecer, nenhum encosto pode grudar, nenhum devorador pode consumir. Pai, que um muro de fogo se levante ao redor do salário, da renda, do dinheiro que entra na vida dessa pessoa. Que anjos guardiões sejam posicionados nas portas financeiras para impedir que espíritos ladrões entrem e roubem a bênção. Senhor, o versículo 27 diz: Regozijem-se e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: Magnificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Pai, tu amas a prosperidade dos teus filhos. Tu não criaste teus servos para passarem necessidade. Tu não chamaste essa pessoa para viver de migalha. E hoje eu decreto que a prosperidade que tu já destinaste para essa vida vai se manifestar de forma visível, palpável, real. As contas vão começar a fechar. As dívidas vão ser quitadas. O dinheiro vai começar a sobrar. As portas de trabalho melhor vão se abrir. Deixa teu nome aqui nos comentários para eu incluir na corrente de oração, porque tem poder quando a igreja se une em oração por justiça financeira. Tem poder quando declaramos juntos que o devorador está sendo expulso. Pai, eu uno minha fé com a fé de cada pessoa que está ouvindo e decreto:
A partir de hoje, as finanças mudam, a realidade muda, a história muda. Você que está me ouvindo, eu tenho uma palavra profética para te dar neste exato momento. O Espírito Santo está me mostrando que você tem uma causa pendente. Tem uma situação de justiça que não se resolveu. Pode ser um processo, pode ser um direito que te negaram, pode ser um dinheiro que te devem e não te pagaram, pode ser uma herança bloqueada, pode ser uma indenização travada. E você já está cansado de esperar, já está quase desistindo de lutar pelo que é seu por direito. Mas Deus está te dizendo hoje: não desista agora. A justiça divina está a caminho. O Salmo 35, versículo 23 diz: desperta e acorda para me fazeres justiça, Deus meu e Senhor meu, para a minha causa. Você percebe? Davi está pedindo para Deus despertar, acordar, levantar em favor da causa dele. E essa é a oração que precisa sair da sua boca agora. Senhor, desperta e acorda para a minha causa financeira. Desperta e acorda para essa injustiça que estou sofrendo. Desperta e acorda para esse direito que me foi negado. Porque quando Deus se levanta em favor de uma causa, nenhum juízo humano pode impedir, nenhuma burocracia pode atrasar, nenhuma força pode bloquear. A justiça de Deus é superior a qualquer justiça terrena. Pai, eu clamo agora por essa pessoa que foi injustiçada, por aquela que trabalhou e não recebeu, por aquela que confiou e foi enganada, por aquela que investiu e foi roubada, por aquela que lutou e foi desacreditada. Senhor, Tu és o Deus que vê a injustiça e não fica em silêncio. Tu és o Deus que luta pelos oprimidos e defende os que não têm defesa. E hoje, eu decreto que Tu estás entrando nessa causa com Tua mão poderosa. Todo documento que estava perdido vai aparecer. Toda testemunha que sumiu vai surgir. Toda prova que faltava vai se manifestar. Porque o Deus do impossível está trabalhando a favor dessa pessoa. O versículo 24 continua: julga-me segundo a Tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se regozijem sobre mim. Pai, não permita que os inimigos dessa pessoa se regozijem. Não permita que aqueles que causaram prejuízo fiquem impunes. Não permita que a injustiça prevaleça. Que a Tua justiça se manifeste de forma tão clara, tão evidente, que todos ao redor reconheçam que foi o dedo de Deus operando. Que essa pessoa receba não apenas o que lhe é devido, mas receba restituição, receba multiplicação, receba favor divino que compense todo o tempo de espera. Eu profetizo agora sobre a tua vida. Aquilo que te foi negado injustamente vai te ser dado com juros divinos. Aquele dinheiro que te roubaram vai retornar multiplicado. Aquela oportunidade que te tiraram vai voltar melhor. Aquela porta que fecharam na tua cara vai se abrir, e mais 10 portas vão se abrir junto. Porque a restituição de Deus não é apenas devolver o que foi tirado, é devolver em dobro, é devolver com bênção acrescentada, é devolver de forma que todo mundo veja e reconheça que Deus te honrou. A tua história de injustiça está terminando hoje. O capítulo de dificuldade está sendo encerrado agora. E o que vem pela frente é testemunho, é vitória, é justiça cumprida. Agora chegou o momento de blindar completamente sua vida financeira. Porque não adianta quebrar a maldição se você não selar, se você não proteger, se você não fechar toda a porta para impedir que o inimigo volte. O Salmo 35, versículo 2 diz: pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. Escudo e rodela são instrumentos de proteção, são armas de defesa. E hoje Deus está levantando um escudo espiritual ao redor das suas finanças. Um escudo que nenhuma feitiçaria consegue atravessar, nenhuma inveja consegue penetrar, nenhum olho gordo consegue quebrar. Pai Celestial, eu clamo proteção total sobre o salário, a renda, o negócio, o trabalho dessa pessoa. Que nenhum espírito de despesa inesperada possa se aproximar. Que nenhuma maldição de pobreza possa tocar. Que nenhuma palavra de escassez possa se cumprir. Senhor, coloca anjos de guarda nas entradas financeiras dessa pessoa, que quando o dinheiro entrar na conta, ele seja selado com o sangue de Jesus.
Que quando ela receber pagamento, esse dinheiro venha coberto por fogo do Espírito Santo, e que toda tentativa do diabo de roubar, de desviar, de consumir seja imediatamente bloqueada por tua mão poderosa. Eu decreto que toda macumba feita contra as finanças dessa pessoa está sendo devolvida agora para quem enviou. Todo o trabalho espiritual de amarração financeira está sendo desfeito neste momento. Todo o pacto das trevas, feito para bloquear prosperidade, está sendo rompido pelo poder do sangue de Jesus. Que uma barreira de fogo se levante ao redor dessa vida, que um muro de proteção divina seja edificado, que um cerco de anjos guerreiros seja estabelecido, e que nada do reino das trevas consiga ultrapassar essa proteção. Visualiza agora comigo. Tem um anjo com uma espada flamejante posicionado na entrada da sua casa. Toda vez que o devorador tentar entrar para consumir seu dinheiro, esse anjo vai expulsá-lo. Toda vez que um espírito de dívida tentar se aproximar, esse anjo vai impedi-lo. Toda vez que uma energia de escassez tentar grudar em você, esse anjo vai queimá-la com fogo do céu. O versículo 5 diz que o anjo do Senhor faz os inimigos fugirem como palha diante do vento. Eles não têm força, não têm poder, não têm autoridade para ficar perto de quem está coberto pela proteção do Altíssimo. Senhor, eu selo agora toda a fonte de renda dessa pessoa. Sela o emprego, sela o negócio, sela o investimento, sela a aposentadoria, sela toda forma de entrada financeira. Que o dinheiro que entrar seja dinheiro abençoado, seja dinheiro que multiplica, seja dinheiro que permanece, seja dinheiro que constrói futuro. Que toda despesa seja somente aquilo que é necessário e que sobre, que sempre sobre, que todo mês sobre. Que essa pessoa comece a experimentar a sensação de ter dinheiro guardado, de ter reserva, de ter tranquilidade financeira. Deixa teu nome aqui embaixo para que essa blindagem seja aplicada sobre tua vida agora. Porque tem poder na união da igreja orando junta, declarando junta, crendo junta. Chegou a hora de decretar prosperidade sobre sua vida. Porque Deus não te trouxe até aqui só para sobreviver. Ele te trouxe até aqui para prosperar, para crescer, para multiplicar. O Salmo 35, versículo 27, declara algo poderoso. Magnificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. Presta atenção. Deus ama a prosperidade dos seus filhos. Ele não apenas permite, Ele ama, Ele deseja, Ele trabalha para isso. Então, por que você ainda está aceitando uma vida de dificuldade? Por que você ainda está conformado com a escassez? Chegou a hora de você levantar a cabeça e declarar: a prosperidade que Deus já determinou para mim vai se manifestar agora. Pai, eu decreto portas abertas na vida dessa pessoa. Portas de emprego melhor, portas de negócio lucrativo, portas de oportunidade inesperada. Que começam a chegar propostas que essa pessoa nem estava buscando. Que começam a aparecer caminhos que essa pessoa nem imaginava existir. Que o favor divino se manifeste de tal forma que as pessoas comecem a procurá-la para oferecer trabalho, para fazer parceria, para trazer oportunidade. Porque quando Deus abre porta, nenhum homem fecha. Quando Deus determina crescimento, nenhuma força pode impedir. O versículo 9 diz: e a minha alma se alegrará no Senhor, regozijará na sua salvação. Senhor, que a alma dessa pessoa se alegre porque a salvação financeira chegou. Que ela comece a ver resultado visível, palpável, real. Que o dinheiro que entra comece a ser suficiente não apenas para pagar conta, mas para sobrar, para guardar, para investir, para realizar sonho. Que essa pessoa experimente a sensação de ir ao supermercado sem angústia, de pagar boletos sem desespero, de olhar a conta bancária sem medo. Que a paz financeira se estabeleça, que a tranquilidade econômica se manifeste, que a prosperidade se torne a nova realidade. Eu profetizo agora. Dentro de poucos dias você vai receber uma notícia boa relacionada a dinheiro. Pode ser um pagamento que estava atrasado, pode ser uma proposta inesperada, pode ser uma dívida que vai ser perdoada,
Pode ser um aumento que você nem estava esperando. Mas algo vai acontecer que vai te fazer lembrar dessa oração e te fazer reconhecer que Deus está mudando tua história. O que estava travado vai se soltar. O que estava fechado vai se abrir. O que estava impossível vai se tornar possível. E você vai testemunhar que quando Deus entra na causa financeira de alguém, a virada acontece de forma sobrenatural. Pai, multiplica o salário dessa pessoa. Multiplica o faturamento do negócio. Multiplica o rendimento dos investimentos. Que o pouco se transforme em muito. Que o suficiente se transforme em abundante. Que a sobrevivência se transforme em prosperidade. Senhor, a tua palavra diz que tu fazes chover sobre justos e injustos, mas sobre teus filhos tu fazes chover bênção, tu fazes chover favor, tu fazes chover multiplicação. Então eu decreto chuva de bênção financeira sobre essa vida agora, que comece a chover oportunidade, a chover contrato, a chover dinheiro de forma que essa pessoa mal tenha tempo de guardar, porque mais está chegando. Comenta aqui qual é o primeiro sonho que você vai realizar quando essa prosperidade se manifestar. Porque declarar com a boca ativa a fé no coração. Esse é o momento do selamento final. O momento onde tudo que foi orado, tudo que foi declarado, tudo que foi decretado agora é selado no mundo espiritual para se manifestar no mundo natural. O Salmo 35, versículo 28 diz: E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Senhor, que a língua dessa pessoa só fale vitória daqui para frente. Que ela só declare prosperidade, só profetize crescimento, só testemunhe milagre. Porque chegou ao fim o tempo de reclamar de dificuldade. Porque acabou a temporada de aceitar escassez. Porque hoje marca o início de uma nova realidade financeira. Pai Celestial, eu selo agora em nome de Jesus Cristo tudo o que foi falado nessa oração. Sela a quebra da maldição financeira. Sela a expulsão do devorador. Sela a blindagem espiritual. Sela a proteção sobre o salário. Sela a abertura de portas. Sela a multiplicação de renda. Sela a justiça divina. Sela a restituição do que foi roubado. Que nenhuma força das trevas consiga reverter o que Deus determinou aqui hoje. Que nenhum contra-ataque do inimigo tenha efeito. Que nenhuma tentativa de sabotagem consiga prosperar. Porque o que Deus sela, está selado. O que Deus determina, está determinado. O que Deus abre, está aberto. Eu decreto vitória permanente sobre a vida financeira dessa pessoa. Que ela saia desse vídeo diferente de como entrou. Que ela vá dormir hoje à noite com paz no coração, sabendo que algo mudou no espiritual. Que ela acorde amanhã com fé renovada de que a virada começou. E que nos próximos dias ela comece a ver evidências concretas de que Deus está cumprindo tudo o que foi declarado aqui. O versículo 18 diz: Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Pai, que essa pessoa tenha testemunho tão grande que ela vai precisar contar para muita gente. Que ela tenha resultado tão evidente que as pessoas vão perguntar o que aconteceu. E aí ela vai ter oportunidade de glorificar teu nome, de testemunhar teu poder, de mostrar que tu és Deus que muda a história. Visualiza agora a tua vida daqui a 3 meses. Visualiza tuas contas em dia. Visualiza teu nome limpo. Visualiza dinheiro guardado. Visualiza aquela compra que você precisava fazer sendo realizada. Visualiza aquele sonho que parecia distante se aproximando. Isso não é ilusão. Isso é profecia. Isso não é fantasia. Isso é decreto. Isso não é pensamento positivo. Isso é fé ativada. E quando a fé é ativada pela palavra de Deus, a realidade precisa se ajustar ao que foi declarado. Então declara comigo agora: a partir deste momento minhas finanças mudam. A partir deste dia, meu dinheiro multiplica. A partir desta hora, o devorador está bloqueado e a prosperidade está liberada. E nada nem ninguém vai conseguir impedir o que Deus já determinou. Senhor, eu decreto, está feito, está selado, está estabelecido, e assim é, e assim será. Amém. Se você chegou até aqui, é porque essa oração tocou algo profundo dentro de você. É porque o Espírito Santo confirmou no teu coração
que essa palavra era para você. E eu quero te dizer que não foi por acaso que você encontrou esse vídeo hoje. Foi Deus direcionando teus passos. Foi Deus respondendo teu clamor silencioso. Foi Deus intervindo na tua situação financeira. Então não guarda essa oração só para você. Compartilha com alguém que também está passando por dificuldade. Envia para aquele amigo que está desempregado. Manda para aquele familiar que está endividado. Porque essa palavra tem poder para mudar vida. Tem poder para quebrar maldição. Tem poder para liberar prosperidade. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma oração poderosa que Deus vai continuar liberando aqui. Porque toda semana tem palavra nova, tem oração nova, tem decreto novo para diferentes áreas da tua vida. E você precisa estar conectado para receber. Deixa teu like nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Porque quanto mais gente vê, mais gente é abençoada, mais vida é transformada, mais testemunho é gerado. Agora eu preciso te dizer algo muito importante. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Por isso eu preparei uma continuação poderosa dessa oração para ser feita durante 21 dias. É um trabalho espiritual profundo. É uma batalha sustentada. É uma guerra que não desiste até ver a vitória completa. O link está fixado nos comentários. É para quem realmente quer ver mudança, para quem está determinado a sair da dificuldade, para quem não vai desistir até testemunhar o milagre. Olha só o próximo vídeo que está aparecendo aí na tua tela. É outra oração poderosa que vai complementar tudo o que você recebeu aqui hoje. Não para de orar agora. Não interrompe o que Deus começou. Continua assistindo, continua declarando, continua crendo. Porque a fé que não desiste é a fé que vence. A oração que não para é a oração que alcança. E eu profetizo que você vai testemunhar. Vai testemunhar milagre financeiro. Vai testemunhar justiça cumprida. Vai testemunhar o devorador expulso e a prosperidade liberada. E quando isso acontecer, volta aqui nesse vídeo e deixa teu testemunho nos comentários para glorificar a Deus e encorajar outras pessoas que ainda estão na luta. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te guarde. E lembra, o melhor está por vir. A tua história de vitória começou hoje.